Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, propôs a reabertura de negociações sobre a distribuição dos royalties do petróleo durante a reunião com os governadores que acaba de ser promovida pelos presidentes da Câmara e do Senado, Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros. A discussão sobre a distribuição dos royalties vai ser levada à presidente Dilma Rousseff pelos governadores em reunião a ser realizada na próxima semana. Para falar do assunto, convidamos os deputados Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, e Mendonça Prado, do DEM de Sergipe. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Simão Cecim, como é que o senhor vê essa proposta do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no sentido de uma negociação entre estados produtores e não produtores? Tarcísio, primeiro lhe agradecer esse convite e estar ao lado desse grande amigo. Mendonça Prado é uma das grandes revelações, já hoje com 12 anos já na casa, 3 mandatos, é uma figura muito conhecida, presidente de comissão, é uma figura boa. É bom debater com ele e com você. Mas eu diria a você que esse pretenso acordo que surge aí, emerge de uma conversa dos estados não produtores, ele é intempestivo, do ponto de vista de que a lei já foi aprovada, vetada e derrubado o veto. Então agora não tem outro caminho, agora não é problema de negociação, você não pode alterar, a não ser criando uma lei nova. Você pode sim aguardar o Supremo, ver qual é a definição do Supremo com relação a essa lei. Nós, do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, entendemos que isso foi um golpe cruel e imoral, entendemos que é uma lei insana e jurídica que não se sustenta no exame o mais elementar dentro da Constituição. No mínimo 3 vícios inconstitucionais, aliás, muito bem relatados pelo senador Dornelles, por ocasião do debate lá no Congresso, na sessão do Congresso. Então, esses 3 vícios, o artigo 20, parágrafo 1º, o inciso 36 do artigo 5º, são flagrantes os vícios inconstitucionais. Então, por que agora vem dizendo, olha, a União dá 4 milhões e meio para os estados não produtores, não mexe nos contratos já assinados com os estados, que beneficiam os estados produtores, e aí, então, vamos negociar. Isso é conversa de véspera de eleição. O Rio quer, de uma maneira agora flagrante, interessa a nós a decisão do Supremo. Gostei muito que o governador Sérgio Cabral e o governador Renato Casagrande, que tiveram seus estados violentados por essa lei, eles não tivessem participado. Não devem participar. Deputado Mendonça Prado, o senhor como é que vê esse problema? Eu desejo inicialmente cumprimentá-los, cumprimentar o deputado Simão Cecim, que é um mestre na Câmara dos Deputados, pela sua experiência, pela sua capacidade. Olha, apesar de ter divergências em relação ao mérito da proposta, eu defendo a distribuição igualitária para todos os entes federados, eu concordo com o Simão Cecim que nós devemos aguardar, sim, a decisão do Poder Judiciário. Nós não podemos ficar o tempo inteiro atropelando as instituições. O Parlamento discutiu, debateu, decidiu democraticamente e nós temos agora uma demanda judicial. Eu entendo que a interpretação jurídica deve ser feita, nós devemos aguardar e evitar essas chamadas intercorrências políticas, porque agora nós vamos parar mais uma vez para discutir algo que já há uma dúvida, há uma interpretação a ser dada sobre os aspectos jurídicos. Portanto, eu concordo com o Simão nesse aspecto, nós devemos sim aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, como é que o senhor vê? Qual é a sua opinião sobre esse problema? Olha, o meu estado é produtor de petróleo também, que é o estado de Sergipe, um dos maiores produtores, não tem a produção petrolífera do Rio de Janeiro, mas é um estado pequeno, de 2 milhões de habitantes, e os royalties do petróleo
colaboram sobremaneira para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Mas, mesmo assim, nós defendemos a distribuição dos recursos. Por quê? Porque nós temos injustiças no próprio território do Estado de Sergipe. Por exemplo, nós temos municípios que têm a produção petrolífera, que têm uma renda, uma receita oriunda dos royalties, que é extraordinária. Muitas vezes a população pequena, enquanto que o município vizinho tem um território maior, uma população maior, demandas maiores, e há uma injustiça em termos de distribuição. Os prefeitos muitas vezes não têm condições de manter a saúde, a educação, as obras estruturantes de saneamento básico, enquanto o prefeito ao lado, com royalties, muitas vezes investe mal os recursos. Em vez de priorizar aquilo que é essencial, gasta com festas, gasta com aquilo que é supérfluo, aquilo que não traz melhoria para a população. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que se nós distribuirmos de forma igualitária, é melhor para todos os brasileiros. Deputado Simão Cecim, quer dizer, a reserva começou a ser explorada pela Petrobras. E essa reserva é muito grande. Todo mundo sabe, ainda que o custo seja alto, custo de exploração, porque está a mais de 1.000 metros de profundidade. Então, a Petrobras é obrigada a investir muito. Dizem que o barril está a $30. Mas $30 ainda é muito bom, porque o preço internacional está acima de $100, né? Não é verdade? É verdade. Como é que o senhor vê essa questão da distribuição entre todos? Tarcísio, nunca o Rio de Janeiro, acredito também o Espírito Santo, nunca nós fomos contra a distribuição futura. O que não pode, Tarcísio, é tirar do povo do Rio de Janeiro, do povo do Espírito Santo, uma conquista lá atrás, lá em 88, na Constituição. Eu fui constituinte e verifiquei que naquela época nós tínhamos perdido o maior benefício por ser produtor de petróleo. Qual era o grande benefício? Como produtor, e nós temos 80% da produção de petróleo no Brasil, nós tínhamos o ICMS, que, como todos os tributos de energia, principalmente, são cobrados na produção, na hora da produção. E eles, então, entenderam, me lembro bem, foi esse senador Serra, e na época que era da Comissão de Tributos, ele jogou para o consumo. Então, nós perdemos nessa decisão, quer dizer, cobrar o ICMS no consumo e não na produção, nós perdemos 8 bilhões por ano. Se devolvesse isso a nós não precisávamos falar nem em distribuição de royalties. Isso representaria quanto? Hoje, mais de 100 bilhões. Hoje, 8 bilhões que nós estaríamos recebendo. Então, por ano. Bem, por ano. Quer dizer, se contar desde lá, mas vai dar mais de 100 bilhões. Nós estamos... muito mais. São 20 e tantos anos hoje. Então, veja bem, eu estou na Câmara cumprindo o 9º mandato, 34 anos, 35 agora, cumprindo. Eu nunca vi, Tarcísio, o que aconteceu. Mendonça estava ao nosso lado, é uma pessoa gentilíssima, não participou desse tipo de atropelo, de truculência, uma coisa draconiana que foi feita com o Rico. O que se ouvia naquela noite, lembra, Mendonça? Naquela noite fatídica, onde essa lei de autoria do senador Wellington Dias e um substitutivo do senador Vital do Rego, ela chega até nós, depois do Senado, veio para nós, e nem foi debatido em comissão nenhuma. De repente, chega no plenário com um substitutivo muito bem feito, que dava para conversar. Esse, sim. Aquela época, sim. Dava para conversar sobre um acordo. Substitutivo do Carlos Zaratini. Zaratini. Perfeito. Esse começamos. De repente, a maioria, que no nosso entender do Supremo, a maioria não legitima a quebra das normas legislativas. Por isso é que está se ocorrendo com o Supremo. A maioria entendeu de inverter a pauta.
a votação, perdão. Ela, ao invés de votar o substitutivo do Zaratini, de repente, por 8 votos, perdemos por 8 votos, ela resolveu votar a lei original, que não tinha sido discutida com ninguém. Aí nós íamos em cima dos deputados para tentar que votasse o substitutivo, que é esse sim, dava para negociar. Que era razoável, né? O Zaratini debateu muito com todos nós, que foi uma comissão mista e superpartidária e regionalizada, foi feita com atendimento a todos, produtores e não produtores. Então, nós íamos aos deputados, não o caso do Mendonça, nós íamos aos deputados e nós vimos a ânsia. Ali não se pensava na lei, ali não se pensava em eternizar um Congresso, uma Câmara disposta a fazer uma lei decente. O que se falava ali era só, não, meu Estado precisa de mais dinheiro, mas, gente, não é assim. Não, parecia, desculpe, o Mendonça, desculpe a comparação, mas parecia o programa do Silvio Santos, aquele que diz assim, quem quer dinheiro? E aí todos os deputados, eu quero para o meu município, para esse aqui. Era isso. Eu fiquei, nesse dia, me lembro que fui para o microfone, tentei rebater essa ânsia. Nós estamos conversando com os deputados Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, e Mendonça Prado, do DEM de Sergipe. Nosso tema é a divisão dos royalties do petróleo. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Mendonça, como é que o senhor vê essa questão toda? O senhor acredita na possibilidade de um acordo? Olha, o Simão Cecim toca num ponto importante que nós devemos levar em consideração, e eu também concordo com os parlamentares do Rio de Janeiro sobre a ilegalidade nessa quebra de contratos. Eu acho que nós temos que preservar até para que tenhamos a chamada segurança jurídica no nosso país. O resultado do Congresso ele foi positivo no que diz respeito à distribuição, mas o momento de realizá-la, nós temos sim que respeitar as normas contratuais, as cláusulas contratuais. Esse é um futuro. Exatamente. Eu acho isso também correto. Eu concordo plenamente. Mas aquilo que está contratado, que está definido, não há como. Exatamente. Isso é um princípio básico de direito. Agora, o que nós temos no Brasil o ato hoje jurídico perfeito. É a consequência de um sistema tributário distorcido que faz com que o nosso país, alguns entes federados sejam privilegiados com boas receitas e outros estejam numa situação de penúria. A grande maioria, né? A grande maioria. O Constituinte, na verdade, criou um monstro, que foi a União. A União arrecada 60% de tudo que a população paga em termos de tributos e distribui da forma que deseja. Como bem exemplificou o deputado Simão Cecim, às vezes proporcionando isenções para determinados segmentos da sociedade e retirando recursos dos fundos que distribuem dinheiros para os entes federados mais pobres, os municípios do Norte, do Nordeste, né, e de outras regiões. E o que acontece é que quando ele dá a isenção do IPI, do imposto de renda, ele retira recursos de transferências constitucionais dos municípios mais pobres. Então, na verdade, a situação desses entes federados é uma situação muito difícil. E quando surge a oportunidade de alcançar novas receitas, que é o caso da distribuição de royalties, acontece o que aconteceu. Todo mundo vê a condição de aumentar, de melhorar a situação do seu município, vai brigar, vai lutar por isso. Isso é natural, é democrático. Eu acho que o que nós precisamos é impor uma melhor condição para os estados e para os municípios. Nós temos que reduzir a força arrecadatória da União ou então democratizar a distribuição do dinheiro. O caso dos royalties. A União, os royalties é para combater possíveis impactos ambientais, danos ambientais. Qual é o dano ambiental que sofre a União? Eu acho que a União não deveria receber absolutamente nada de royalties. Absolutamente nada. Royalties tem que ser destinado a estados e municípios. Então, a União no Brasil é um verdadeiro monstro. E, lastimavelmente, nós que representamos estados e a população, não estamos tendo a capacidade de defender o interesse do povo, do estado e do município. Essa é a realidade. Precisamos de uma reforma tributária e nós precisamos democratizar a distribuição dos royalties de forma
que todos possam ter um quinhão, que todos possam ter um recurso maior, mas precisamos reduzir a força desse dragão, desse monstro chamado União. Deputado Simão Cecim. Mas, ô Tarcísio, eu estou plenamente de acordo com o Mendonça quando ele fala na necessidade de trazer novas receitas para os municípios, porque os municípios estão falidos do ponto de vista de atender às grandes demandas sociais, principalmente. Eu concordo plenamente. Saúde, educação, não há dinheiro capaz de atender, principalmente os municípios mais pobres. Mas eu diria a você o seguinte, Tarcísio, a nossa preocupação não é deixar a União fora desse processo. Como dizem todos os deputados dos estados não produtores, ele diz assim, o petróleo é da União. Eu concordo, o petróleo é da União. Está lá no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Mas também está lá que aos estados onde existir exploração e que causa danos ambientais... Estados confrontantes. Exatamente. Então, esses estados e municípios têm direito ao royalty. E o que é o royalty? É uma compensação financeira. É uma receita originária, Mendonça. Você não pode... É como se eu tivesse sofrido um dano, viu, Tarcísio? Um dano qualquer... E isso está na Constituição. Está na Justiça, está aqui na Constituição. Parágrafo 1º, artigo 20. Então, vamos dar um exemplo. Eu sofro um dano, vou para a Justiça e ganho esse direito. Aí eu tenho que pegar esse dano, esse direito, esse recurso que eu recebi, que é um royalty, e tenho que dar a outras pessoas que não fizeram nada, que não receberam dano nenhum. E, Mendonça, o pior não é o dano ambiental. O pior é o que você atrai, igual foi Serra Pelada, você atrai muita gente. Macaé tinha 20, 30 mil habitantes, hoje tem uma população enorme para tem que dar educação, saúde, tem que aumentar a rede de água, isso tudo. Macaé teve um crescimento fantástico. Macaé. Campos, Quissamã, que era um municípiozinho, não tinha nada. Campos não, era grande. Mas esses municípios menores, que hoje, Rio das Ostras, não tinha nada. Mas a população hoje aumentou muito. Então, o que é o royalty? É para compensar não só os danos ambientais, mas também atender a grande demanda de pessoas Agora, que voltaram. Permita-me, só para abrir um debate, uma divergência, mas também se nós tivéssemos já uma distribuição igualitária lá atrás, as pessoas não sairiam dos seus locais de origem, dos seus municípios para procurar Macaé, porque teria infraestrutura. O êxodo, né? O êxodo, estimula não é? o êxodo rural. Como acontece com o meu Nordeste, que graças a Deus está crescendo, está desenvolvendo, e hoje já não temos mais o êxodo que tínhamos anteriormente, as pessoas que iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque hoje já tem uma melhor condição de emprego, né, de renda, então tudo isso tem melhorado. Então, é mais um argumento que corrobora essa tese. Nós precisamos distribuir melhor. Eu concordo que nós não podemos quebrar os contratos. Eu acho que o Rio de Janeiro não pode sofrer essa penalidade de uma hora para outra, retirar todos os recursos. Pode. Isso é absurdo. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai trilhar nesse caminho. Olha, como é bom debater com quem tem bom senso, com quem está preparado para o futuro. Ele sabe que Sergipe, que entra no hall dos estados produtores, ele sabe que Sergipe daqui a pouco vai atrair muita gente. Aracaju você vai ver como vai crescer a população. Porque ele não vai atrás do benefício só da educação, ele vai atrás do emprego. Ele acha que lá vai aumentar o número de... E vai aumentar, e aumenta. Uhum. Então, Tarcísio, a grande afirmação do Rio de Janeiro é de que nos deixem em paz com relação às nossas receitas. São todas orçamentárias, já distinguidas no orçamento. E são contratos já assinados. Não, e essas receitas atendem à securitização, quer dizer, paga os aposentados. Veja, o Rio de Janeiro quebra se não tiver esses recursos. Então, como é que faz para atender, para retirar? Aí está outro vício de inconstitucionalidade. É você legislar. A lei é de 2013, foi aprovada agora,
e tira de 2011, 2012. Como é que pode isso? Porque ela começou lá em 2011. Vai retroagir, nós vamos ter que devolver dinheiro que estava no orçamento. Isso tudo é inconstitucional. São vícios insanáveis no meu ponto de vista. Isso foi dito pelo ministro Fux naquela época, já nos preparando para agora a grande decisão do mérito, já na discussão do veto. Então, eu acho que não pode acontecer, é o que aconteceu nessa segunda noite fatídica, que foi a derrubada do veto. Parecia, eu estava vendo ali, o julgamento de Cristo, revivendo o julgamento de Cristo. Veja bem, Pilatos, a presidente da República disse, eu lavo as mãos. Lembram disso? Da fala dela? O Cristo estava lá, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo era o próprio Cristo. E Pilatos diz assim, vou buscar uma lei para ver que essa maioria decida. Eu quero que a maioria decida entre Barrabás, e vai buscar Barrabás, um condenado, para que escolham entre Jesus Cristo e Barrabás. E aí a maioria, empolgada com tantas revelações dadas pelo governo naquela época contra Cristo, um pregador, ele aí fala assim, não, a maioria diz Barrabás e crucifica Cristo. Então essa maioria que estava no Senado estava cega, não estava vendo os vícios de constitucionalidade, essa mesma maioria. Então você vê, tinha Pilatos naquela noite, que foi a declaração da presidente, tinha os Cristos, que era o Rio de Janeiro, e tinha essa maioria que decide sem ver o que está decidindo e depois tem as consequências, como vão ter agora, como já estão arrependidos, como aquele povo que escolheu Barrabás ao invés de Cristo, eles hoje estão arrependidos. Ó, nosso programa, infelizmente, está com o tempo encerrado. Deputado Mendonça, quer dizer alguma coisa? Não, apenas dizer que continuo pensando que tudo isso é consequência dessa desordem, dessa distorção do nosso sistema tributário. Nós não podemos conviver com essa situação em que um prefeito de uma cidade no Brasil, ele não tem condições de oferecer educação, saúde e realizar as obras mais necessárias para os munícipes. Então nós temos que distribuir, nós temos que fazer justiça social na distribuição das receitas públicas. Essa é a minha forma de pensar, sem causar injustiças para estados como o Rio de Janeiro. Quero aqui agradecer Eu os também, deputados. Tarcísio, queria concordar plenamente com o Mendonça. Precisamos ir para agora discutir uma reforma tributária que atenda ao Pacto Federativo, que vai socorrer os municípios lá embaixo. Essa é a grande chance que nós temos agora de pensar, esquecer o ROT e pensar numa distribuição mais ampla que não prejudique os municípios. Reforma tributária já. Bom, quero aqui agradecer a presença dos deputados Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, e Mendonça Prado, do DEM de Sergipe. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre a divisão dos royalties do petróleo. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.